Pessoal, eu quero ler aqui um pequeno trecho de um livro antifeminista, que combate o sistema feminista, do Peter Zorab. Um pequeno trecho que eu acho muito interessante. Esse livro aqui, ó. Eu já havia recomendado. Se vocês puderem comprar ele, comprem. Tenho ele ao vivo, papel. Isto aqui sim é livro antifeminista, meus caros. Isto aqui sim. Não é esses livretos aí que certas pessoas que dizem ser pioneiras no antifeminismo aqui no Brasil lançam. Não tem nem comparação. Vamos ler aqui um pedaço. Hoje em dia, o ponto de vista de que as mulheres são vítimas é tido como fato. E vivemos numa cultura obcecada por esse problema. A sociedade gira em torno da mulher e das suas necessidades, com vários grupos feministas determinando o que elas sentem e o que pode beneficiar a mulher como um todo, ou um setor da população feminina em particular, ao ponto de os problemas das crianças serem frequentemente submetidos a este egoísmo. Quer dizer, até as crianças ficam em segundo plano. E os dos homens completamente ignorados. Alguma semelhança do que está acontecendo aqui no Brasil? Este é o seu poder, o qual poucos políticos estão dispostos a opor-se por medo de serem rotulados de sexistas. Com os homens e a sociedade tão obcecados com o problema das mulheres, é perfeitamente natural para as mulheres, tal como uma criança filha única de pais extremosos, tornarem-se ainda mais auto-obcecadas narcisistas. O narcisismo feminino é parcialmente resultado do poder, mas é também a fonte de seu poder. Como as mulheres estão sintonizadas com elas próprias, têm oportunidade de descobrir necessidades, pretensões que a sociedade, isto é, os homens, devem satisfazer. Reclamando sobre todas as novas necessidades não satisfeitas, cria-se maior evidência de sua vitimização pelo homem, o que, por sua vez, reforça seu poder. Então, é aquilo que eu já expliquei aqui. Uma demanda feminista atendida, ela vai gerar outra demanda. Atendida aquela demanda, vai surgir outra demanda. E assim sucessivamente, até que se coloque um fim nisso. Senão, não para, não termina. Sempre vai haver uma queixa. A tese desse livro é que o Estatuto de Vítimas da Opressão se ajusta à situação dos homens, pelo menos tão bem quanto as das mulheres, e que os opressores dos homens são as feministas. É também sobre a exposição das questões tendenciosas colocadas pelas feministas e, em menor extensão, a sugestão de outras questões que podem ser colocadas. O Peter Zorab ele deveria fazer um livro desses aqui revisado e atualizado.
A diferença dele é que ele é mais da ala do direito dos homens. Então, ele tem aquela tendência de querer discutir com o sistema, debater com o sistema. E vocês sabem que eu tenho outra abordagem. Eu acho que o sistema é muito poderoso e ele não quer negociar. Então, nós temos que apelar para outros meios. Boicote ao jogo dos relacionamentos para indo para a inanição do sistema pró-mulher. Ficar aí tentando negociar brechas com o sistema não vai adiantar nada. Agora, eu quero aproveitar para falar sobre a questão da série lá, da Lacraflix. Eu acho que devemos parar de falar nisso para não dar mais conversas para os críticos, porque eles pegaram aquilo ali como bode expiatório. É ridículo dizer que existe uma cultura incel. Não existe uma cultura incel. Existe incel, mas não existe uma cultura incel. Na verdade, eles querem atingir a nós, que estamos desmontando o feminismo. Então, eles têm que ter uma razão. Nós estamos colocando o status quo feminista em xeque. E as feministas e as mulheres em geral perceberam isso. E o sistema percebeu isso. E eles estão vendo que vão tentar, mas eu acho que vão enxugar gelo, mas eles vão tentar, já eles estão pela terceira vez já nos atacando. Tem até político que está dizendo que o grande problema, o grande perigo das mulheres são os incels. Como se não existisse mais nada de perigo aqui no Brasil, um país conhecido internacionalmente pelo índice de criminalidade. Vejam só como é que é a mente desse pessoal. Então quer dizer que o perigo para as mulheres é um rapaz de 18 anos que está dentro de casa? Então é uma situação assim pífia que eles aumentam e botam como se fosse o grande perigo para as mulheres. Então, o resto dos problemas do Brasil não existe com esse político aí. E a mesma coisa as feministas. E as intoxicadas. Elas colocam isso aí como se elas estivessem na rua e fossem atacadas por um incel. Quando, numa cidade grande, uma criminalidade está ali, presente. É uma patifaria. A gente sabe que é uma patifaria.
Se você vê uma live de duas feministas, é uma coisa horrenda. Horrenda. Vocês sabem que eu consigo rebater. Mas eu diria que seria de torrar o cérebro. Só por quê? Porque é só repetições de clichês feministas. Cultura patriarcal, machismo, misoginia. Só isso. É dizendo que os homens estão com medo de perder o poder. Como se as mulheres não estivessem intrometidas em todos os lugares. E como se não houvesse um ataque contra os homens. Então seria terrível fazer um react de uma live feminista. Seria de sair fumaça do cérebro. Então era isso aí, pessoal, que eu queria falar para vocês. E a cultura dos livros é importante para os senhores. Eu estou devendo para vocês uma lista de livros, mas são tantos que... E a maioria está em PDF. Os que eu tenho fisicamente não são todos os que eu poderia recomendar. Teria muito em PDF, mas eu já não lembro o nome. E muitos eu perdi o PDF também. Eu li o livro, perdi o PDF. Mas eu quero ver se eu consigo fazer, nem que seja cada dia fazendo uma lista de livros. Porque não adianta você ler livros de autoajuda. Não adianta você ficar lendo livros do Augusto Cury. Isso não vai te dar cultura. Eu não digo que não possa ler. Pode. Mas você tem que ler livros com assuntos de profundidade. Livros que te deem uma visão de mundo. Agora, vir com livros que estão aí nas estantes para vender, que praticamente são livros de autoajuda ou livros com ideias mirabolantes, use o seu poder para isso, toca-se o não sei o quê, o foda, e esse tipo de coisas. Isso aí não adianta. Isso aí não é cultura. Cultura é um livro desses aqui, ó. Esse sim é um livro de cultura. Eu tenho muitos desse tipo. Ao vivo, a maioria em PDF, mas ao vivo eu tenho bastante. Livros com temas tão profundos aí que realmente tem que ter paciência para ler, mas assuntos interessantíssimos. Agora, se o cara me apresenta livro de autoajuda, desses escritores aí que fazem essas listinhas de tantas leis, não sei do que, para você seguir. Vocês sabem, mais ou menos, o tipo de livro que é. Isso aí é entretenimento. Isso aí não é prática.
Para ter prática, tem que ter livros de fundamento para ler. Então, se a pessoa lê esse tipo de livro aí, ela é apenas um pseudo gabola que fica achando que tem algum conhecimento porque leu Napoleão Hill. Coitado. Então era isso aí, pessoal. Essa relação aí, vamos parar de falar desse assunto e pode ser que venha um quarto ataque, né? Pode ser. Mas o gelo já foi tirado da geladeira, né? Já está derretendo. Era isso aí, pessoal. Até mais.